Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Eu queria convidar você para nós estudarmos um pouquinho o livro de Romanos, o capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Esse capítulo da Bíblia, ele tem diversos ensinos para a nossa vida. E eu queria começar pelo versículo de número 1, onde o apóstolo Paulo diz assim: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo vem convidar você a oferecer a Deus o teu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é o culto racional? Cultuar com o nosso entendimento, com a nossa inteligência. Então ele está pedindo que nós se apresente a ele. Olha, ele diz assim: apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Buscar uma vida de santidade, buscar uma vida de pureza, se afastar dos prazeres da carne para viver a vontade de Deus. Ele está dizendo: eu rogo, meus irmãos, eu imploro, meus irmãos, eu peço que vocês façam este sacrifício para Deus, que é o vosso corpo, mas não de qualquer maneira, de forma santa e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí no versículo 2 de 12 de Romanos, Paulo segue o ensinamento. Ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pelo vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Mas como eu vou descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Primeiro eu tenho que apresentar o meu corpo em sacrifício vivo. Quando eu apresento o meu corpo santificado em sacrifício vivo, com o meu entendimento, com a minha inteligência, agora eu tenho que também, além disso, não me conformar com este mundo, não me conformar com o pecado, com o engano, com a mentira, com a maledicência, e começar a buscar em Deus uma nova forma de viver e transformando o mundo pela renovação do meu entendimento. Tudo aquilo que eu aprendi de Deus, tudo aquilo que eu recebi do Senhor, eu tenho que aplicar para as pessoas. Como? Com a minha forma de viver, levando uma vida digna perante Deus, para que o mundo veja Cristo através de mim. Essa é a palavra que o apóstolo Paulo nos dá dentro deste versículo. E o 3 ele diz assim: pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que o que convém, mas que saiba com temperança, conforme a medida da vossa fé, em que Deus repartiu a cada um. É aquilo que Deus te deu que você vai passar para os outros. É aquilo que você tem. Não pegue artifício alheio. A medida do que Deus te deu, é isso que você vai utilizar para fazer a obra de Deus. Que Deus continue abençoando. E o apóstolo Paulo continua ensinando na carta de Romanos, no capítulo 12, aí no versículo 4 ele diz assim: porque assim como o corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. O 5 diz: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então quer dizer, Cristo, nós somos membro do corpo de Cristo. Cada um de nós somos uma partícula, precisamos viver em comunhão. Paulo está dizendo assim que eu tenho que me apresentar a Deus. Ele disse: meus irmãos, eu peço pela compaixão do Senhor que você se apresente a Deus com o teu corpo em sacrifício vivo. Mas depois disso, ele pede: não se conforme com esse mundo, transforme pelo teu entendimento. E não vai ensinar o que você não sabe. Cada um não queira ser sábio em você mesmo. Se alegre com aquilo que Deus te deu. Ele quis dizer, porque assim como o corpo é um, cada um tem uma medida do que Deus deu. E todos nós juntos é que formamos o corpo de Cristo.
Cada um tem uma operação, tem uma função, tem um valor, tem uma importância. Não diminua ninguém, também não se sinta melhor do que ninguém. Aprenda a amar e compreender uns aos outros. Um vai ter fervor como você, outro vai ser lento, mas tem valor também, tem importância também para Deus. No versículo 6 ele diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia seja a segunda medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensino. Então ele diz: tudo que você fizer, procure fazer com perfeição, porque isso você vai agradar a Deus. Ele disse: se o teu dom é de profetizar, é a medida que Deus te deu. Se o teu dom é ministrar, ministre, não queira corrigir os outros, porque aquele que está ministrando, o que governa a igreja, que Deus deu a ele, o ministério de governo, ele sabe como fazer as coisas. Não tente ensinar, porque o teu dom ainda não é esse, o teu ministério ainda não é esse. Talvez o teu ministério seja da intercessão e você está querendo governar, ou o teu é de governar e você quer ser o intercessor. Cada um na medida que Deus deu. O versículo 8 ele diz: ou o que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita a misericórdia, com alegria. Então tudo tem que ser perfeitamente dentro da medida daquilo que Deus te deu. Não queira usurpar o serviço dos outros, achar que os outros estão fazendo errado e que só você sabe fazer. Isso não alegra a Deus. Procure apresentar-se a Deus, o teu corpo, como um sacrifício vivo, que é o teu culto racional, e deixa Deus fazer a obra. E dando sequência ao capítulo 12 de Romanos, no versículo 9, o apóstolo Paulo começa a dizer assim: que o amor que existe entre vocês não seja fingido. Aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Tenha pelo seu irmão amor verdadeiro, não amor de lábio. Não faça declarações mentirosas. Ponha para fora o que tem dentro do teu coração. Um amor verdadeiro, um amor puro. No versículo 10 ele diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então eu não posso me achar melhor do que nenhum dos meus irmãos. Eu tenho que me igualar a ele, ter humildade para compreender as falhas e também as qualidades dos meus irmãos. O versículo 11 ele diz: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Não seja pouco cuidadoso, não. Cuide em tudo, nos mínimos detalhes, para que você possa agradar ao Senhor. Palavra tremenda esta palavra. Glória a Deus. Aí dando sequência no livro de Romanos, capítulo 12, no versículo 12, ele começa a dizer: já que você apresentou a Deus o teu corpo como sacrifício vivo, aprendeu a transformar o mundo, entendeu qual é a tua posição dentro da obra de Deus, você sabe agora o que é que você tem que fazer na obra do Senhor. Então agora que você já está na posição correta, agora vamos começar a trabalhar. Aí ele diz: alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverai na oração. Se alegre. Qual é a esperança que todo crente deve ter? A esperança de um dia ir morar no céu com o Senhor Jesus. Essa esperança deve estar acesa dentro de nós. E o versículo 13 ele ainda diz assim: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, fazendo sempre o bem, amando uns aos outros, cuidando um dos outros em todos os sentidos. Esta é a vontade do Senhor. Ainda seguindo no capítulo 12,
que às vezes a gente só para no primeiro versículo, onde rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresente o corpo como sacrifício vivo. Quando a gente chega no versículo 14, olha o que ele diz: abençoais os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Paulo faz uma advertência: alegrai-vos com os que se alegram e chorais com o que chora. Depois ele diz no 16: sede unânimes entre vós, não ambicieis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmo. Pela segunda vez nesse capítulo ele diz: não queira ser o tal, seja só o que Deus te deu. A ninguém tornei mal por mal, procurei as coisas honestas perante todos os homens. Ande em verdade, ande com honestidade, porque isso é o que Deus quer de nós, é isso que Ele espera de nossas vidas. Esse capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, ele tem tanta riqueza. Olha o que ele diz aqui no versículo 18: se possível, quando estiveres em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, se alguém te machucou, alguém te feriu, não trate da mesma maneira. Deixa na mão de Deus, que Deus vai cuidar disso. Olha o que diz aqui o versículo 20: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá a ele de comer. Se ele tiver sede, dá a ele de beber. Porque fazendo isto, amontou as brasas de fogo sobre sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Procure o bem. Essa é a vontade de Deus. Guarda esta palavra para a tua vida e passa esse vídeo para outras pessoas serem abençoadas pela palavra de Deus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.